Mudanças aprovadas podem mudar a vida de quem depende de benefício do INSS. São duas mudanças e o melhor de tudo, haviam sido aprovadas na quarta-feira pela Câmara dos Deputados e foram confirmadas, aprovadas também pelo Senado Federal ontem. Vou pedir para vocês me acompanharem nessa notícia e, é claro, não se esqueçam de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilha no seu Facebook, compartilha na sua lista de amigos do WhatsApp para ajudar as pessoas com a informação. Se ainda não fomos apresentados, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ozia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa sexta-feira, hoje 28 de maio de 2021. Quer ficar informado? Ainda não é inscrito nesse canal? Aproveita essa oportunidade, eu convido você a se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações, assim você recebe os vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu costumo trazer todos os dias para tentar ajudar as pessoas que nos acompanham, além, é claro, das explicações de todas as matérias que eu publico nesse canal. Já agradeço a todos que são inscritos e aproveito a oportunidade também para deixar um forte abraço para todos que comentam, compartilham, para todos que participam dos vídeos do canal. Meu muito obrigado. Pessoal, ontem nos comentários pediu para eu falar de uma das duas medidas aprovadas, uma delas, o auxílio inclusão. Então vou começar o vídeo falando sobre o auxílio inclusão. Essa medida, ela regulamenta ainda o pagamento do auxílio inclusão. Foram duas medidas regulamentadas, aprovadas primeiro pela Câmara, depois pelo Senado. No final, vou explicar para vocês como fica a aprovação dessas duas medidas. Então, primeiro vamos falar sobre o auxílio inclusão. A medida provisória regulamentou, portanto, o auxílio inclusão, que é um benefício que já consta em lei aprovada em 2015. A Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, mas ainda não foi pago por falta de regulamentação. Então, por falta de regulamentação, desde 2015, aguarda-se para pagar esse tipo de benefício para a inclusão de pessoas com deficiência. Vou explicar para vocês agora, vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para que outras pessoas também possam ver esse vídeo aqui no YouTube. Pela proposta dessa medida provisória, o valor do auxílio será de metade, ou seja, 50% do valor do BPC-LOAS, do Benefício de Prestação Continuada, da Lei Orgânica de Assistência Social. Então, o pagamento do benefício no valor de metade do amparo social que é pago pelo INSS, sendo devido a pessoas com deficiência grave ou moderada que recebiam o BPC-LOAS e começaram a exercer uma atividade profissional. Então, uma maneira aqui de incluir essas pessoas na atividade profissional sem que elas percam o trabalho. Vamos dizer assim que a pessoa volta a trabalhar, passa a ter condições de realizar uma atividade de trabalho, mas continua com a limitação da deficiência. Então, dessa maneira, existem regras para receber. Então, vamos seguir aqui. Quem receberia esse auxílio profissional? Pessoas cuja remuneração esteja limitada a 2 salários mínimos por mês. É a primeira regra aqui. Que se enquadre o benefício como segurado obrigatório de regime geral de previdência social ou como filiado de regime próprio de previdência da União, estados, do Distrito Federal ou municípios. Ou seja, a pessoa tem que estar trabalhando, contribuindo para a previdência, seja a previdência privada, INSS, ou de estados, municípios. Então, tem que estar trabalhando, contribuindo para a previdência. Pessoa que tenha inscrição atualizada no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, né? Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, no momento do pedido do auxílio inclusão. Pessoa que tenha inscrição regular no Cadastro de Pessoa Física, o CPF tem que estar em dia. E por último, tem que atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita para acesso ao benefício. Ou seja, a pessoa tem que ter direito ao BPC-LOAS, benefício de prestação continuada, a regra 1/4 de salário mínimo, nós sabemos disso. Aquela pessoa que tem uma deficiência recebe o benefício
que vai acontecer com essa pessoa? Ela tem uma capacidade de se reabilitar para alguma atividade de trabalho no mercado de trabalho, vai poder receber o benefício, além disso, o seu salário até 2 salários mínimos. Segundo a proposta, os beneficiários que recebem o BPC nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício aí da sua atividade remunerada e que tiveram o pagamento suspenso também poderão receber o auxílio inclusão. Então, segundo a proposta, as pessoas que receberam o BPC 5 anos antes de voltarem ao mercado de trabalho, de ter um trabalho remunerado, que tiveram o seu pagamento suspenso do BPC-LOAS, porque começaram a ter uma atividade de trabalho, podem pedir o auxílio inclusão. Então, aquelas pessoas que recebiam BPC-LOAS, têm uma deficiência, começaram a trabalhar, mesmo que já passados 5 anos, podem pedir a ajuda do auxílio inclusão. O texto estabelece também que o auxílio não poderá ser acumulado com o pagamento do BPC-LOAS. Então, recebe o amparo social, não pode receber o auxílio inclusão. Então, portanto, o texto estabelece que o auxílio não pode ser acumulado com o pagamento do amparo social do INSS. Também prestações a título de aposentadoria, pensões, benefícios por incapacidade pagos por qualquer regime da Previdência Social e Seguro-Desemprego. Tecnicamente, se você receber algum benefício do INSS ou seguro-desemprego, estiver recebendo algum benefício, não pode receber o auxílio inclusão para pessoas com deficiência. O benefício, ou melhor, o beneficiário não receberá mais o valor do auxílio caso deixe de atender a algum dos critérios de manutenção do BPC ou deixar de atender aos critérios de concessão do auxílio inclusão. Mudou alguma renda dentro da casa, além da sua, do seu trabalho, perde acesso ao benefício. Então mudaram as regras que atendia ali para ter acesso ao benefício de prestação continuada, perde acesso ao benefício. A medida também diz que o auxílio inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito de pagamento de abono, cabendo ao Ministério da Cidadania e Gestão do Auxílio Inclusão e ao INSS operar o benefício. Então, só para a gente concluir aqui, o auxílio inclusão pago para a pessoa com deficiência que recebia o BPC-LOAS e passou a trabalhar. É uma espécie de ajuda, mas a pessoa tem que continuar cadastrada no CAD único do governo federal e ter acesso aos benefícios que seriam equivalentes ao BPC. Vai receber metade. Então, isso é o auxílio inclusão. A ótima notícia que eu tenho para vocês nessa sexta-feira é que o Senado Federal aprovou ontem, na quinta-feira, 27 de maio de 2021, a medida provisória que fixa 1/4 do salário mínimo como renda per capita para a família que possa receber o BPC. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados na quarta e agora, o que precisa para começar a valer, para dar certo? Precisa da aprovação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então vai seguir para a sanção presidencial. O BPC pago mensalmente aqui equivale hoje a um salário mínimo R$ 1.100, tem direito ao benefício idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem não ter os meios próprios de sustentar e também a sua família. O texto aprovado pelo Congresso haverá uma validade a partir de 2022, uma regra escalonada que vai permitir a ampliação do teto para meio salário mínimo de acordo com as condições de vulnerabilidade. Eu vou explicar para vocês agora em seguida, já fiz o texto ontem. Esse trecho também foi incluído pelo relator da Câmara, o Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas, após um acordo com parlamentares, um impasse sobre o tema entre o governo e o Congresso, que se arrastava aí por anos. Só para a gente lembrar, março de 2020, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, e elevou para meio salário mínimo o limite para ter acesso à concessão ao pagamento do BPC-LOAS. O governo, então, recorreu à Justiça, foi para o STF, Supremo Tribunal Federal. O presidente da República entrou na Justiça contra essa mudança,
argumentando que a ampliação da renda elevaria as despesas de forma permanente, sem indicar fonte de recursos, fonte de pagamento, o que seria proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Tem que sair o dinheiro de algum lugar. A regra temporária, então, foi aprovada e, em seguida, para manter o limite de 1/4 de salário mínimo até 31 de dezembro de 2020. Desde então, está em vigência uma medida provisória aprovada nessa quinta-feira, ontem, 27 de maio de 2021. As MPs têm força de lei assim que são publicadas, as medidas provisórias, e precisam, entretanto, ser aprovadas pelo Congresso em 4 meses, são 120 dias, para terem se tornarem lei em definitivo. No Senado não houve mudanças, não houve alteração em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados na quarta-feira, dia 26 de maio. Então está confirmado. O governo anuncia, então o limite de renda do BPC já foi confirmado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. O que falta? Agora a aprovação do presidente da República, Jair Bolsonaro. O que diz o texto que foi aprovado? Pela proposta aprovada, o limite da renda familiar por pessoa de quem recebe o benefício poderá ser de até meio salário mínimo, considerando o seguinte: grau de deficiência, dependência de terceiros para o desempenho da vida e atividades básicas da vida diariamente, comprometimento do orçamento do núcleo familiar exclusivamente com gastos médicos necessários que sejam disponibilizados de forma gratuita, ou melhor, que não tenham gratuidade aí no Sistema Único de Saúde. Então, grau de deficiência da pessoa, dependência dessa pessoa de outros e o dinheiro gasto. A família gasta mais do que ganha com tratamentos médicos, serviços médicos que não estão disponíveis na rede pública de saúde, ou seja, tem um gasto com médico particular, medicamentos, fraldas, alimentação especial. Isso é o que muda. No mais, o BPC continua sendo de 1/4 de salário mínimo, não mudou. As pessoas têm que ter esse entendimento. Hoje, 2021, R$ 275 por pessoa. Somente meio salário limite para as pessoas que se enquadram nesses 3 critérios. Grau de deficiência elevado, dependência de terceiros para várias atividades básicas da vida e comprometimento aí do orçamento do núcleo familiar com gasto ali. Ou seja, gasta-se mais do que ganha nessa família, pagando médicos, assistência da saúde, medicamentos especiais, cuidados especiais como fralda, alimentação especial, entre outros. A ampliação em escalas graduais vai valer a partir de janeiro de 2022 e deverá ser definida em regulamentação pelo Poder Executivo. Só para haver uma compreensão, é apenas para quem é deficiente em grau elevado, que precisa de ajuda de terceiros e a família gasta mais com ajuda que não existe ali no centro de saúde, no Sistema Único de Saúde, o SUS, uma ajuda de graça. Se a família tem assistência de graça, se tem como conseguir a ajuda médica do Estado, não vai ter direito. O BPC não muda, vamos deixar bem clara essa situação, continua sendo 1/4 de salário mínimo, ou seja, R$ 275 por pessoa. Se ganhar mais do que o salário mínimo, pega tudo que se ganha dentro da casa, divide pelo número de pessoas, o valor de cada pessoa não pode ser maior do que 1/4 de salário mínimo. Em 2021, R$ 275 por pessoa. Isso não vai mudar nunca. O que muda é que as pessoas com deficiência, que têm grau elevado, que precisam de ajuda de outras pessoas para sobreviver, e existe um gasto da família com essa pessoa, esse limite pode chegar até meio salário mínimo, apenas para os deficientes. Agora, para o restante, que não tem esse tipo de deficiência, não depende da ajuda de terceiros, não tem gasto, continua 1/4 de salário mínimo. A lei não muda. O que muda é apenas grau escalonado para pessoas com deficiência. Então essa foi a primeira medida aprovada. E a segunda que eu trouxe para vocês aqui no início, que é o auxílio inclusão para o deficiente que recebia o BPC Loas, não recebe aí mais a 1, 2, 3, 4, até 5 anos de limite, e que hoje está no mercado de trabalho com deficiência, trabalhando,
mas continua com a sua deficiência. Pode ter ali a ajuda de meio salário relativo ao BPC, chama-se auxílio inclusão. Para que essas medidas sejam aprovadas, agora basta simplesmente dar a assinatura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Assim que isso acontecer, compromisso do canal trazer para vocês em primeira mão essa informação, essas medidas, duas medidas que podem mudar a vida das pessoas que dependem do benefício do INSS, benefício assistencial para quem não pagou o INSS, pessoas que têm deficiência. Essas medidas começam a valer a partir de 2022. Isso, é claro, se o presidente da República, Jair Bolsonaro, aceitar essas medidas. Estamos aguardando aqui para trazer para vocês essas informações em primeira mão. Qualquer dúvida que vocês tiveram, deixa aqui nos comentários, para que no futuro, em outra oportunidade, eu possa voltar com outro vídeo para tentar ajudar vocês. Só deixando bem claro, BPC Loas não muda, é 1/4 de salário mínimo para ter acesso ao benefício. Hoje, R$ 275 por pessoa da casa em 2021. O que muda? Quando existe uma pessoa com grau de deficiência, uma pessoa que depende de terceiros, da ajuda de outras pessoas para sobreviver e que a família gasta tudo o que ganha com tratamento médico, alimentação especial, entre outros que não são disponíveis de forma gratuita dentro do Sistema Único de Saúde, essa renda pode ser elevada para um limite de até meio salário mínimo por pessoa da casa. Essa é a primeira medida que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, também pelo Senado Federal, ou seja, todos os deputados e senadores concordam com isso, só falta o presidente agora concordar também. E a segunda medida é o auxílio inclusão, para aquelas pessoas que recebiam o BPC Loas, têm uma deficiência, mas hoje conseguem realizar uma atividade de trabalho, têm direito de receber meio salário mínimo, se ainda estão dentro das condições do BPC, ou seja, se ainda estão cadastradas lá no CAD único do governo federal e a família ainda é de baixa renda. Se mudou a situação econômica da família, aí já não tem mais acesso. Lembrando aqui que nesse caso não vai contar o seu salário, que pode ser até de 2 salários mínimos. Vai contar a renda da família apenas em relação à soma para ter acesso ao benefício aqui do auxílio inclusão. Forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje 28 de maio de 2021. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo para tentar ajudar vocês. Sempre lembrando, não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e compartilhe para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.